O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça, o julgamento. O pecado, porque não acreditais em mim. A justiça, porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Venha derramar. Venha derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Venha derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Por tuas chagas de amor, por tuas chagas de amor. Filhos e filhas, há um tempo atrás, finalzinho do ano, Deus colocou no meu coração essa música. Eu só não a tinha ainda tornado pública. A gente cantava esporadicamente, mas hoje, a partir das 11 horas, ela já está no Spotify. Quem tem, só baixar Chagas de Amor. Quem tem Padre Manzotti vivo, eu fiz um lyric que vem com a letra para a gente aprender, porque o objetivo é ser mais um hino para todos os devotos de Jesus das Santas Chagas. Todos nós que temos essa devoção tão forte, e eu digo tão preciosa. Porque eu digo preciosa, valiosa. Por que valiosa? Porque é a devoção que agrada aos céus. Se você lembrar, nosso Senhor disse várias vezes: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. E por que isso? Porque às vezes, quem somos nós para pedir? No nosso pecado, na nossa fraqueza, sem saber. Às vezes a gente não sabe o que pedir. A gente está tão imerso em problemas que a gente não sabe o que pedir. Aquilo que eu dizia hoje no programa, e fiquei impressionado. Pessoa morta na madrugada, cidade difícil. Depois, sogra pensando em suicídio, falando de se matar numa ponte. Filhos dentro de casa, adolescentes repetindo a mesma coisa. Então eu só estou trazendo uma realidade que às vezes nos deixa boquiaberto. Então é nessas horas que a gente tem que, mesmo com dificuldade, dizer: Pai, Pai do céu.
não leve em conta os meus pecados. Pai, não leve em conta a minha fragilidade, mas eu te peço, pelos méritos de teu amado Filho. Você entende o poder desta oração? Pai, não por mim, não porque mereço, não porque tem algo que me valha diante de ti, mas pelo teu Filho, pelo que Ele sofreu por amor, pela paixão, pela morte, pela ressurreição. Atendei-me por Jesus. Ah, meus irmãos, isso tem um poder, isso tem uma força imensa. Por isso, eu queria que às vezes, a gente, nas nossas orações, nas nossas idas e vindas, a gente pudesse cantar assim: venha derramar, venha derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Venha derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor, por tuas chagas de amor, por tuas chagas de amor. Filhos, é assim que a gente vai levando a vida, é assim que a gente vai caindo, levantando. Como eu digo, rezo em ação de graças. Eu não tinha pego o Covid ainda, mas essa nova fase, parece que a coisa está mais... E você fica frágil. Diz que não tem sequelas? Tem sim. Por isso eu digo para vocês, use máscara. Eu sei que você está usando. Venha na missa, use máscara. Vai no mercado, use máscara. Use álcool em gel. Lave a mão. Não vamos facilitar, a vida continua. Mas esse bichinho desgramado ainda não desistiu. Então, meus irmãos, é assim que a gente vai. E a gente fica pensando, por exemplo, eu que tinha tantas coisas, casamento, queria tanto ter feito casamento comunitário, batismo, crisma, eucaristia, a gente se sente impotente. Não é essa sensação? A doença deixa a gente impotente. A doença deixa a gente nessa sensação, meu Deus, como tudo é efêmero. E é aqui que eu quero dizer, eu estou partilhando, não sou muito de contar minhas coisas pessoais, para dizer, nos teus momentos, se agarre em Jesus nas santas chagas. E se você encontrar alguém que esteja precisando, alguém que na tua vida, às vezes no ônibus, você sente que está meio abatido, fale de Jesus. Fale do sangue redentor. Fale das chagas dolorosas e gloriosas. Isso faz a diferença na vida de uma pessoa. Hoje o Evangelho vem nos colocar nosso Senhor Jesus Cristo já nessa perspectiva, eu diria de despedida. Mas não é uma despedida no sentido eu vou embora e acabou. Não. Nós estamos no tempo pascal, mas esse tempo pascal há de terminar, culminar com Pentecostes. O que Jesus está dizendo a partir de agora,
o meu lugar não é aqui. Eu encarnei, por um tempo aqui estive, nasci, cresci entre vocês. Na minha vida pública por 3 anos os ensinei. Aconteceu o que eu havia predito: ser traído, condenado, morto, sepultado e ressuscitado. Mas agora chegou a hora de voltar para o Pai. E é essa verdade que nós celebramos. E Jesus chega a dizer: eu vou para aquele que me enviou. Mas não fiquem tristes. Por que nós não podemos ficar tristes? Porque, filho, a presença de Jesus é maior do que antes. Antes, a presença de Jesus era geográfica. Sim, se ele estava em Cafarnaum, ele estava em Cafarnaum, humanamente falando. Quando ele estava em Nazaré, ele estava com aqueles que estavam em Nazaré. Após a sua morte e ressurreição, ele já não está fisicamente num local pontual. Ele está em todos os locais. Ele só não atende uma pessoa. Quando Jesus curava a mulher encurvada que foi diante dele, ele atendeu a mulher encurvada. Ele não tinha condições na sua encarnação de atender um doente que não se manifestava. Entende o que eu estou dizendo? Hoje não. Hoje, ressuscitado, ele está em todos os lugares e diante de todas as pessoas. Então, por que não tristeza? Se a presença de Jesus encarnado já era boa, bem melhor é agora que é ressuscitado para todos. Então não há motivo para tristeza. O Senhor caminha conosco. O Senhor nos conhece cada passo. Quando dormimos, o Senhor vigia nosso sono. Ele vela a nossa vida. Quando acordamos, o Senhor nos desperta. No trabalho, o Senhor está conosco. Em casa, o Senhor nos acompanha. Onde quer que eu e você possamos ir, a presença de Deus nos conforta. Gente, você vai dizer, mas isso não é verdade. É, a menos que eu não queira que Ele esteja. A menos que eu o refute. A menos que eu e você nos apartemos dele. Eu diria até mais: posso não sentir sua presença, e mesmo que eu não o queira, Ele está, porque Ele ama. Mesmo que eu não o invoque, Ele não nos abandona. Por quê? Porque somos importantes para Jesus. Por isso, não há motivo de tristeza, não há motivo para medo. A tristeza encheu o vosso coração? Não. É bom que eu parta, porque eu indo, virá um defensor. E aqui, meus irmãos, já começa a aparecer no horizonte da nossa vida esse grande defensor que o Senhor nos dá, o Espírito Santo. E veja, o Espírito Santo defensor. Você está precisando de um defensor? Eu diria, nós temos o Espírito Santo. Sim, quando temos alguma causa na justiça, nós precisamos de um advogado. É ou não é? Que nos represente, que nos defenda.
E como é bom quando o advogado é bom. E eu diria que nós temos o melhor advogado, o melhor defensor, o Espírito Santo. Mas eu te pergunto, qual é a minha e a tua intimidade com o Espírito Santo? Domingo, eu acompanhei pela televisão o sacramento da Crisma, e ficava muito forte isso, defensor. Comece, e aqui meu recado, minha insistência, comece a pedir ao Espírito Santo a defesa. Você está com um problema, eu digo assim, no trabalho, pessoas que não gostam, pessoas que tumultuam tua vida, e às vezes tem. Peça um defensor. Às vezes você está no casamento, e está um pé de guerra, uma confusão tremenda. Senhor, seja defensor. Quando se pensa em defensor, é na verdade consertar, arrumar, defender, afugentar aquilo que é um ataque. Por que a gente precisa de um defensor? Quando estamos sendo atacados, não é? Por que a gente precisa de um defensor? Quando nossos direitos estão sendo lesados. Por que precisamos de um defensor? Quando o mal se manifesta, como diz Pedro, como um leão a rugir, tentando nos devorar. Filho, todo dia, não se iluda. Você pode ter um bichinho de estimação, um gatinho lindo. Quem tem um animal de estimação? Que lindo. Você tem mais um, que não foi você que escolheu, só que ele não é de estimação, é um leão, escondido na tua casa, escondido no teu trabalho. Você tem um leão que o diabo manda. Com esse, meu filho, é feroz. Não se iluda que não é gatinho, não. Não se iluda que é luluzinho, não. Não vai brincar com ele, não. Ele fica te rodando, tentando te devorar. Não sou eu que estou falando isso. São Pedro. Há um leão rugindo, tentando te devorar. Então todo dia, Divino Espírito Santo, defendei-me desse leão. Repita comigo: Divino Espírito Santo, Divino Espírito Santo, defendei-me desse leão, defendei-me desse leão, que tenta devorar minha vida, que tenta devorar a minha que vida, tenta estragar minha família. que tenta estragar minha família. Divino Espírito Santo defensor, Divino Espírito Santo defensor, afugente-o, afugente, amarre-o, amarre-o, liberte-o. liberte-o. É o Senhor que disse hoje. Um defensor. Em outras palavras virá o paráclito, em outras traduções virá o advogado, mas não deixa de ser isso. Eu diria daqui para Pentecostes, até insisto em dizer, comece a pedir, rezar mais ao Divino Espírito Santo. Se eu posso indicar, comece a fazer orações ao Espírito Santo. Não está muito longe. Você está com uma causa complicada? Sim, tivemos Santa Rita das causas impossíveis. Você está com, peça ao Espírito Santo. Padre, mas eu não tenho muita intimidade com o Espírito Santo. Eu respeito. A gente não tem muito, é verdade. Nós rezamos mais ao Pai, rezamos mais a Jesus, o que falamos mais Deus. Esquecemos que o Espírito Santo faz parte da Trindade. Mas se você tiver com uma coisa enliada na tua vida, sabe aquelas coisas enliadas, aqueles barbantes que você não consegue desinosar, aquela situação que está enliada na tua vida sentimental, está enliada nos teus exames, que faz exame, médico procura e não acha, e vai e mexe, vira do avesso e não aparece. Espírito Santo, meu defensor,
toma conta da causa. Diga: Divino Espírito Santo, Divino Espírito Santo, meu defensor, toma conta desta causa. conta desta causa. Sabe quem falou isso? Jesus. Se escutou no evangelho de hoje: é bom que eu vá, porque eu mandarei um defensor. A questão é que quando ele vier, ele demonstrará ao mundo o pecado, a justiça e o julgamento. 3 coisas, 3 manifestações do Espírito Santo: o pecado, a justiça e o julgamento. Então quais são? Explique-nos. Eu não. Jesus. Qual é o pecado? Qual o maior pecado que eu possa ter em você? Não acreditar em Jesus Cristo. Esse é um pecado. Você fala: mas padre, pecado? Sim, uma falha, um erro, um engodo. Mas padre, o que eu faço para aumentar a minha fé? Ô filho, Jesus das Santas Chagas, Ele cura. Ele não curou Tomé? Curou ou não curou? Curou. Da falta de fé. Então você tem a chave. Senhor, eu estou meio balançandinho, como diz o interior, estou meio para lá, para cá, estou meio, não sei. Então, Divino Espírito Santo, força que vem do Cristo, do Pai, curai minha falta de fé. Eu não quero pecar contra a fé. É o pecado. O segundo, a justiça. Como assim a justiça? Eu vou para o Pai. Lembre-se, explico. Até aqui, até este momento, foi a justiça dos homens. Até aqui foi a justiça dos sumos sacerdotes. Crucifica-o. Até aqui foi a justiça de Pilatos. Lavo as minhas mãos, mas que o sangue dele não recaia sobre mim. Até aqui valeu a ignorância do mundo, a crueldade. Mas qual a verdadeira justiça? A do Sinédrio? Não. A de Pilatos? Não. A de Caifás? Não. Eu volto para o Pai ressuscitado. A grande justiça de Deus, o vencimento da cruz. A grande justiça de Deus, Ele ressuscitou. O mataram, mas Ele ressuscitou. E essa é a justiça do mundo. Morrer, nós vamos morrer. Que espere um pouco, né? Não precisa ser hoje. Mas não tem muito. Mas a morte não nos amedronta. A justiça é Deus. O pecado, a justiça. E o terceiro, o julgamento. Ah, sim. Qual o julgamento? O chefe deste mundo, o diabo, já está condenado. Só que lembre-se, já está condenado, amarrado, está condenado e é perdedor. Mas que burro que somos nós, que cabeça de jumento, seguir um perdedor, seguir um derrotado, seguir um errado, é o nosso julgamento. Percebe como somos, perdão a palavra, burros? Condenado, amarrado, vencido. E nós vamos atrás dele.
Hosana ao diabo, glória a Deus e ao diabo. Para! Por isso precisamos do Espírito Santo, porque é tão óbvio, mas não nos damos conta. Comece a invocar o Espírito Santo e pedir esse Cristo nas santas chagas que curou, que nos cure.